Olá! Hoje nós iremos falar sobre Clara dos Anjos, uma obra de Lima Barreto. Lima Barreto, através dessa obra, expôs tanto o preconceito contra a mulher, o preconceito contra o negro e o preconceito contra o suburbano. Lima Barreto, como uma característica do pré-modernismo, trouxe as pessoas marginalizadas para as suas obras. O que a gente pode falar sobre o enredo de Clara dos Anjos é o seguinte: Clara é uma menina muito inocente, pois foi criada com muito zelo pelos seus pais. Eles a protegiam demais. Ao meio dessa história, Clara dos Anjos acaba se apaixonando por Cassio Jones. Cassio Jones era um simples malandrão que conquistava as mulheres para depois abandoná-las. Clara dos Anjos, ao decorrer da história, acaba se relacionando com ele. E assim, acaba engravidando. O que a gente pode falar no meio desse caminho todo é que seu padrinho já sabia da sua fama, a fama de Cassio Jones, e com isso não deixou que ele chegasse perto de sua afilhada. Só que mesmo assim, eles se correspondiam através de cartas por meio do dentista. Um dentista que tinha uma característica de ser alcoólatra, o que já remete à biografia de Lima Barreto, que ele sempre trouxe essa questão do alcoolismo dele, já que ao longo de sua vida ele teve vários problemas com isso, até foi internado algumas vezes. Então isso vai ser muito presente nas obras de Lima Barreto. Através dessas cartas, Clara dos Anjos acaba falando que seu padrinho está atrapalhando o seu relacionamento. E assim Cassio Jones, junto com seus amigos, acaba matando o padrinho de Clara. E ela acaba até achando isso um ato de amor. Mas ela cai na real quando engravida e Cassio Jones some. Com isso ela vai com sua vizinha até a casa da mãe do moço. Chegando lá, a mãe dele a recebe com certa preconceito. Com frases do tipo: "Você acha mesmo que o meu filho relacionaria com você?" Com isso, Clara dos Anjos termina a obra com uma frase abraçada à sua mãe, com uma frase que é capaz, que comove, como: "Nós não somos nada." Estamos aqui para falar sobre o livro Clara dos Anjos e como convidado estamos com Simon, que é o tiozinho que nos ajuda a escolher os livros da biblioteca, que sempre tem opiniões muito coerentes e muito boas. Obrigado. Simon, quantos anos você leu pela primeira vez Clara dos Anjos? Desde os meus 16, 17 anos, eu sou um leitor assíduo de literatura, tanto russa quanto brasileira, como tcheca, como alemã, etc. Eu li alguns clássicos brasileiros, eu não lembro a idade correta, entre 17 e 18 anos de idade, que eu sempre gostei de ler muito, então eu li com essa idade. Eu não lembro exatamente quando, dia, hora, mas eu li esse livro. Numa das minhas leituras sobre literatura brasileira, e quando eu fiz letras, eu estudei muito modernismo brasileiro também. E sei que se enquadra nisso. Sim. Mas a idade exata eu não sei te dizer. E agora, mais velho, com a experiência que você adquiriu, você leu mais uma vez Clara dos Anjos? Não, quase não. Eu só mantive o que eu li naquela época, junto com as discussões que eu fazia na minha cabeça naquela época. Eu fazia letras, eu comecei um pouco depois letras, mas eu tinha ainda uma visão mais de sociedade um pouco diferente do que tenho hoje. Vamos dizer assim, o livro é bom ser lido todas as épocas da vida. Eu tenho que fazer isso de novo. Eu vou começar com literatura russa, mas depois eu vou para Clara dos Anjos. Literatura brasileira que eu gosto muito. Você acha que a sua opinião, a sua visão sobre o livro é a mesma de hoje? Mudou bastante. Eu cresci como ser humano, faço curso de filosofia, um curso que problematiza a realidade de uma forma absurda. Para dizer absurdo, porque Descartes, né, é absurdo. E você muda com o tempo, mas você cristaliza muita opinião e você cria novas visões do mundo, porque o mundo é algo fluxo, é um fluxo. A mudança é eterna. Então você muda de acordo com o mundo. Não tem como você não mudar, você não é algo estático, um pensamento parado no tempo. Você é um movimento, um fluxo. E esse fluxo muda de acordo com o tempo. Né? O que eu vi, a luz do sol, o jeito que bateu no meu olho, por exemplo, mudou. Que lições de Clara dos Anjos você tira para o seu dia a dia, para a sociedade que está vivendo atualmente? A sociedade é uma coisa interessantíssima. Vamos largar a mão de ser machista, né, galera? Mulher não é objeto, mulher é um ser humano. Somos iguais perante a lei, iguais perante a tudo. Por que tratar como coisa? Por que expulsar a mulher engravidou de um namorado? Aconteceu. Para que tratá-la como um bicho? Por que tanta pressão social em cima da mulher? Eu vi nesse livro, até hoje, não mudou quase nada da pressão social em cima da mulher. E ela é igual ao homem. Isso que me irrita, às vezes.
Poxa, é para ser igual a coisa. A Constituição fala que é para ser igual. Por que não é? O que falta? E é uma coisa que piorou bastante, que eu vi, assim, na minha análise do mundo. Ninguém é objeto de ninguém. O homem não é dono da mulher. Esse livro, ele está sendo num período paradigmático ali, uma quebra de sentido de muita coisa. O modernismo brasileiro foi um movimento paradigmático. Quebrou um paradigma ideal de arte, ideal de sociedade, ideal de povo. Ele veio para quebrar muita coisa. Todo movimento de vanguarda, isso o século XX inteiro teve, foi para quebrar paradigma, para mostrar um novo modo de pensar o mundo. Não é à toa que eles fizeram poesia diferente, verso livre, coisa que não existia antes. A poesia anterior ao modernismo era tudo verso dentro de uma caixinha específica, de maneira certa para ser poesia. O modernismo quebrou com isso de uma forma mágica. O verso é livre, o verso é branco, não tem rima. Não precisa de rima para fazer tudo. Não é uma música grega. Acabou, a Grécia já morreu. Vamos fazer uma coisa nova, vamos mudar. Isso vem na esteira de mudanças políticas e sociais na Europa do século XIX e XX. Como assim? Na Itália, você vê a mudança da obra de arte na Itália, na França, na Inglaterra, na Espanha. Dalí, Picasso. Esses caras mudaram a forma que a gente vê o mundo. E o mundo nunca tinha passado por uma guerra tão grande que nem a Primeira Guerra Mundial. Você não vai ver mais a beleza da natureza depois de jogar um gás mostarda nas pessoas, cara. Não tem como. Gasarinho. Não tem como. Você não vê mais a bondade no humano. Isso piorou com a Segunda Guerra Mundial. Mas até a Primeira, eles não tinham noção do tamanho de destruição que a gente pode fazer. Isso mudou todos os paradigmas do ser humano. E esse livro conta toda essa bagunça do papel da mulher, do papel do pai, do papel do desemprego, do papel da exclusão social ocorrido no Brasil. No começo do século passado, o Brasil queria fazer uma reforma de limpeza étnica, uma limpeza social, transformar o Rio de Janeiro numa Paris brasileira. Isso era um projeto do século passado, no começo do século. Porque o Rio de Janeiro tinha cólera, tifo, doenças mil, não tinha esgoto no lugar, era um nojo. Tinha lugares no centro do Rio que eram pueris, nojentos. O que o prefeito fez? Vamos fazer uma avenida aqui, expulsar todo mundo para o Rio de Janeiro ficar bonito para fora. Então, tinha curso de tricolor no Rio. Então, o Brasil inteiro era isso. Daí quiseram, numa época, os governantes fazer um Brasil novo, um Brasil europeu, um Brasil sem mazelas de cor. Isso é ruim falar hoje, mas na época era isso mesmo. Pessoas mais escuras jogar fora. Queremos uma população branca europeia no Brasil. A migração no sul do Brasil foi basicamente isso. Eu sou descendente dessa ideia, porque minha família veio para cá, não foi para colonizar o Brasil, foi para embranquecer. Era o ideal do século passado. E você vê claramente nesse livro, exclusão social de quem mora e quem é pobre, exclusão social de quem tem cor, exclusão social da mulher. Hoje em dia a gente está vivendo isso de novo. E você se sente frustrado porque ao perceber que naquela época, no começo, no século XX, era tão claro esse racismo, era tão claro esse machismo, e ainda hoje, ao vermos jornais, notícias, ainda tem casos tão grandes, como por exemplo, os 80 tiros de acidente que ocorreu, quando um guarda-chuva é confundido com um fuzil. Como é que você se sente? O ser humano é um ser complicado. É um ser que a gente tem uma maquininha de pensar, mas a gente não sabe usar muito bem ela, eu acho. Essa maquininha de pensar é muita coisa boa ela faz, mas é muita coisa mal. Uma coisa que Leminski falou num vídeo, se não me engano, um vídeo que eu vi no YouTube faz bastante tempo, é que fala que, em resumo, o ser humano tem medo do diferente. Nós temos esse medo do diferente. O que é diferente para mim me causa medo, me causa estranhamento. Eu aceitar ou não é uma questão de ética. Aí que pega pesado, questão de ética. Qual a forma que a gente está vendo o mundo eticamente? O diferente é tão diferente assim? O mal é tão mal assim? Eu sou o quê? O que é o outro? Para finalizar, como última pergunta,
Você se sente frustrado ao você ver ainda que naquela época existia tanto machismo, tanto racismo, e ainda hoje, quando a gente vê o noticiário, ainda tanto caso de racismo, de intolerância, e que ocorre acidentes, tanto como 80 tiros por acidente, ou confundir um guarda-chuva com um fuzil. É um acidente, bem acidente Então, estranho, né? como é que você se sente? Frustrado. Primeiro, o ser humano não mudou nada. Tivemos filosofia, tivemos história, tivemos um mundo de informação e não mudou nada. Acho que o homem precisa de ética, e urgentemente. Estudar a ética, entender que o outro é diferente mesmo e tem que se compreender. É só isso. Tem que se entender o outro. Uma lição que até Jesus Cristo dava um tempão atrás, que ninguém ouviu, pelo jeito ninguém está ouvindo. Buda também falou, outros filósofos falaram, outras pessoas falaram. Então é isso. Tá bom. Muito obrigada pela sua atenção, gente. Até mais. Tá.